Lohana e a minha pesquisa é essa. Bom dia para todo mundo aí que estiver assistindo. Né? Hoje eu estou aqui com a Lohana. Né? Muito obrigado por ter comparecido, Lohana. Eu que agradeço. Meu nome é André Felipe, sou um entrevistador novo aqui no Cientificidade. Obrigado por compartilhar um pouco, né, do seu conhecimento com a gente aqui, com o pessoal que está assistindo, certo? E eu queria que começasse falando um pouquinho sobre a tua formação acadêmica, né? Graduação, mestrado, doutorado, onde é que você fez a tua graduação, mestrado? A minha trajetória acadêmica ela é um pouco incomum, porque o meu doutorado é na área de educação em ciências, mas não foi na educação em ciências que eu comecei essa trajetória acadêmica. Eu me formei inicialmente como tecnóloga em Química Industrial pelo IFG aqui de Goiânia. Eu resido em Goiás, né? Então eu comecei pelo IFG de Goiânia. Posteriormente, eu trabalhei brevemente na indústria, não me adaptei muito bem, e comecei a pensar na possibilidade de ingressar para a área de docência. Só que na época eu não tinha essa formação. Então eu decidi fazer um curso de licenciatura numa faculdade particular, e em seguida eu passei no mestrado em Química Analítica da Universidade de Brasília, da UNB. Então eu acabei fazendo concomitante, a licenciatura e o mestrado em Química Analítica. E a Química Analítica ela é uma área dura, né? Uma área que o pessoal de educação gosta de chamar de uma área técnica. Mas não, assim, foi uma formação super importante para mim. Mas logo depois, quando eu finalizei o mestrado enfim, finalizei também a minha licenciatura, eu vi a necessidade de trabalhar na área. Então, eu fui convidada para trabalhar como professora do curso de licenciatura da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Trabalhei por pouco tempo, só durante 6 meses, para adquirir uma experiência, né? E depois eu passei num concurso como professora temporária, lá do IF Goiano. Então, eu trabalhei diretamente com diversos níveis de educação, desde o ensino médio até os cursos de licenciatura. E permaneci durante 2 anos lá. Então, foi durante esse período que eu vi a necessidade de me qualificar melhor enquanto docente, enquanto pesquisadora, porque era o meu mundo. Eu lidava com alunos da licenciatura, eu falava sobre inclusão, e eu senti, obviamente, várias dificuldades, no sentido de que eu percebia que havia ali a necessidade de uma melhor qualificação mesmo para trabalhar com esse público. Então, foi então que eu decidi, depois de todo esse tempo, ingressar no curso de doutorado em Educação em Ciências da Universidade Federal de Goiás, na qual eu entrei em contato com o meu atual orientador, que é o Dr. Cláudio Roberto Benitti. E daí a gente delineou um projeto, eu passei por todas as etapas de seleção, e agora estou prestes a concluir a minha tese de doutorado. Eu gosto de ouvir sobre trajetórias incomuns, que eu acho que mostra pra gente, né, que realmente a gente pode seguir um caminho que mais se adapta a gente. Nenhuma habilidade é perdida no meio do caminho, né? Às vezes a gente muda um pouquinho, vai para um lado, vai para o outro, mas nenhuma habilidade nunca é perdida no meio do caminho. Explica para mim, meio resumidamente, assim, como é que é essa tua pesquisa no doutorado aí sobre educação? Então, a minha pesquisa, ela se volta para a área de inclusão escolar, que já é uma área pouco debatida, até para a necessidade que ela demanda nas escolas, né? Mas a minha área ainda é um pouco menos debatida, porque eu trato de um grupo da inclusão muito específico, que é o grupo das altas habilidades ou superdotação. Ouvir falar sobre superdotação, acredito que todos já tenham
escutado. Agora, compreender que esse grupo faz parte como público-alvo da educação especial e que demanda por atendimento educacional especializado, já não é tão comum. Então, é uma área ainda incipiente, ainda que várias pesquisas também estejam sendo desenvolvidas nos últimos anos, né, principalmente nesses últimos 5 anos, mas ainda é pouco debatido. E, no meu caso específico, eu utilizo a experimentação no ensino de química para poder discutir a sondagem desses alunos em situações de ensino e aprendizagem. Basicamente, a gente tem alguns pressupostos, né, que eu preciso colocar aqui para as pessoas entenderem de onde parte essa ideia. A primeira delas é que, ao contrário dos demais grupos que são público-alvo da educação especial, como pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, as pessoas com altas habilidades ou superdotação, elas demandam por uma etapa de identificação antes do atendimento. E essa identificação foi tradicionalmente feita numa perspectiva muito médica, centrada em testes psicológicos rápidos. Entretanto, com as mudanças de concepção de inteligência, principalmente advindas da teoria histórico-cultural, houve uma mudança nessa concepção que antes ela era admitida como sendo apenas inata, né? A gente, há muitos anos atrás, se compreendia que uma pessoa superdotada, ela nascia com aquela inteligência e que ela não sofreria influência do meio. E hoje essa concepção, ela já não é mais aceita, ou pouco aceita, né? Principalmente na área de educação. Então, a gente entende que a superdotação, ela é um fenômeno que ela se dá não apenas por fatores genéticos, mas principalmente por fatores socioculturais, o que coloca uma outra dimensão para o atendimento desse aluno, né? Qual é a influência que uma aprendizagem bem conduzida poderia ter na vida dessa criança, no desenvolvimento dos potenciais dela ao longo da vida. Então, é a partir dessa concepção que a gente compreende superdotação. Mas, para além disso, como eu mencionei, tem uma etapa de identificação. Essa etapa de identificação ela é desenvolvida a partir dos núcleos de atividades de altas habilidades ou superdotação. O que são isso? São núcleos que foram implementados em 2005, foram instituídos a partir de políticas realmente que foram desenvolvidas para permitir a escola inclusiva, né, para possibilitar a implementação de escolas inclusivas. E cada capital brasileira, pelo menos a maioria delas, hoje a gente sabe que não tem núcleos em todas as capitais, mas toda capital tem, em geral, um núcleo que cuida da formação de professores especialistas e que faz o acompanhamento da família do aluno superdotado. Esse núcleo, ele tem a incumbência de promover a identificação, mas não é uma identificação feita apenas por profissionais do núcleo. É uma identificação que ela conta com a colaboração do professor. Por quê? O professor é o sujeito que vai estar convivendo diariamente com esse aluno. E convivendo diariamente com esse aluno, ele tem muito mais possibilidades de acompanhar o desenvolvimento desse estudante e compreender, por exemplo, características que podem indicar comportamentos superdotados. Então, por esse motivo, o professor é um profissional importantíssimo para fazer essa identificação. Entretanto, atualmente, a gente tem muitos instrumentos de sondagem que são qualitativos, não são testes de QI, como comumente eram usados. São instrumentos como, por exemplo, entrevista, em que você faz uma anamnese, estudando o histórico do aluno, o desenvolvimento precoce dele, o desempenho em atividades escolares com interesse. E outros instrumentos utilizados são escalas de características, listas de triagem. O que são isso?
São listas mesmo, uma lista que contém várias características elencadas na literatura, a partir de pesquisas acadêmicas na área de altas habilidades e superdotação, da qual o professor deveria preencher para avaliar quais características que se encaixam dentro do perfil daquele aluno. Entretanto, existem outras dificuldades, que aqui, é claro, sempre tem as dificuldades e a gente busca pesquisas que possam suprir essas lacunas, né? Dificuldades para poder, muitas vezes, preencher essas fichas, compreender quais os critérios que afastam esse estudante de uma média, porque esse estudante, ele é, de modo geral, sondado não só numa área acadêmica, ele é sondado em várias. E isso pode gerar também alguma confusão. E a gente tem uma concepção teórica que embasa a atual legislação para altas habilidades do pesquisador Joseph Mizuli, que ele defende que essa identificação ela tem que ser feita no âmbito escolar. Ou seja, o professor, na própria teoria que ele desenvolve, que é uma teoria chamada concepção de superdotação dos três anéis, ele defende que o professor é uma pessoa muito qualificada para identificar e que essa identificação pode ser feita a partir de oportunidades sistemáticas de aprendizagem. O que seriam isso? Situações de ensino-aprendizagem que sejam favoráveis para que o aluno se engaje nas atividades e para que a partir dessas atividades que são desafiadoras, que são motivadoras, o aluno possa demonstrar essas características. E é claro que aqui a gente não está falando de uma única atividade, né, mas a gente está falando de um conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas a partir, por exemplo, de atividades experimentais, para que o aluno demonstre habilidade acima da média, possa demonstrar o envolvimento dele com áreas de interesse, criatividade. E a partir esses três grupos grandes de características, que você pode identificar esse aluno com altas habilidades. E aí, a partir disso, você identificou, a ideia é que você continue desenvolvendo projetos com esse aluno, fazendo parcerias com instituições do ensino superior, para dar um atendimento. Mas a ideia da minha pesquisa é que a gente enxergou o grande potencial da experimentação com abordagem investigativa dentro da área de ciências, mas aqui o meu enfoque vai ser a química, para poder manifestar essas características, ou seja, a partir dessas atividades eu posso motivar, estimular o aluno através de situações problematizadoras, de uma mediação docente competente, extrair esse potencial desse aluno, avaliando todas aquelas características que já são comumente reconhecidas na literatura, né, que caracterizam o aluno com altas habilidades ou superdotação. Entendi. Legal, muitíssimo interessante, realmente. Inclusive, na licenciatura, muitas vezes os professores falaram para a gente utilizar, né, a experimentação investigativa, e sempre foi um instrumento que eu gostei bastante, sempre tentei usar quando possível nas minhas aulas, né, seria algum tipo de experimento investigativo, e é muito legal ver que tem essa relação, né, com a motivação, com realmente despertar o interesse desses estudantes com potencial de altas habilidades de superdotação. Muito interessante, não sabia disso. Eu queria ouvir de você, assim, qual é a tua perspectiva em que tipo de contribuição que a tua pesquisa traz para a sociedade. A contribuição que, é claro que tem várias, né? Eu não posso mencionar só uma, mas eu acredito que a contribuição maior é que você atue numa perspectiva da educação inclusiva, não pensando apenas em favorecer a educação do sujeito superdotado, mas compreendendo que, por exemplo, a partir dessas atividades de sondagem, que podem ser feitas em sala de aula, né, você não demanda necessariamente ter uma sala de recursos multifuncionais para fazer esse tipo de atividade, mas que você ofereça oportunidades a todos os alunos,
Ou seja, a gente aí está compactuando, quer dizer, com a ideia de uma educação inclusiva, para além só de uma educação especial ou apenas do atendimento do sujeito superdotado. Então, eu vejo como principal contribuição você promover atividades que possam enriquecer a todos na escola, né? Além disso, outras contribuições que eu posso mencionar é que, primeiro, a gente precisa aumentar a colaboração entre professores do ensino superior com professores da rede pública. A minha ideia é contribuir para a formação continuada dos professores. E aí fazer parcerias com o NAS, como eu fiz na minha pesquisa, para a gente poder discutir isso, né, com professores de ciências, porque existem especificidades das ciências em relação a outras áreas do conhecimento, para que essas atividades sejam desenvolvidas. Então, acho que tem tudo isso. Legal, ótimo, muito interessante, né? Acho que esse tipo de pesquisa pode ter um grande benefício, né, para a sociedade em geral, principalmente para a educação, né, que tem muito ainda para melhorar, para ser expandido. Agora, uma coisa, essa é a única pergunta difícil que eu vou te fazer. Lá vem. Eu queria que você explicasse de novo a tua pesquisa, mas pensando em uma pessoa que nunca teve aula disso. Explicando para um aluno do ensino médio, por exemplo, que está começando agora. Para um aluno do ensino médio, bem, eu acho que primeiro o aluno precisa entender para que são feitas atividades experimentais, né? Porque muito se tem a ideia de que as atividades experimentais elas são só demonstrativas, elas sejam mais pautadas, né? A gente fala até de uma certa forma debochada, porque é uma forma debochada de se dizer, no sentido de que a gente tem muitos professores que imaginam a experimentação como um show pirotécnico. É claro que não, né? É claro que ali a gente precisa se preocupar com os conceitos, com a relação da ciência com a sociedade, com relação aos objetivos que o aluno, não que o aluno precise alcançar, mas que a gente busque favorecer na aprendizagem do aluno para aquilo. Então, quando a gente trata sobre experimentação para um aluno do ensino médio, eu acho que é muito importante para o aluno compreender primeiro qual o objetivo que o professor tem de desenvolver experimentação, né? Que é articular aspectos do conhecimento químico. O conhecimento químico, ele tem uma natureza empírica que a gente não pode esquecer. Ou seja, como que a ciência química ela surge? Ela surge a partir da atividade científica. Essa atividade científica, ela tem modelos dedutivos, modelos indutivos, mas ela usa a experimentação como base para se fazer observações, para se levantar hipóteses, para colocar um problema e investigar esse problema que seja relevante. E a experimentação ela vai permitir ao aluno testar essas hipóteses, né? Testar esse problema para investigar algo que seja relevante para a sociedade. Então, assim, por exemplo, tem várias, eu não sei se eu estou delongando muito a sua pergunta, mas eu acho importante comentar sobre essas questões, porque um dos trabalhos, por exemplo, que eu fiz recentemente com duas alunas superdotadas, nós avaliamos as fake news em ciências que tinham sido divulgadas agora no período da pandemia, e a gente percebe que um pouco de conhecimento escolar sobre ciências, você consegue derrubar desinformações dessas notícias muito facilmente. Então, quando você pega uma criança, um adolescente, coloca para ele mostrar, a partir do conhecimento escolar, por que aquela notícia ela é falsa, você está mostrando para ele como usar esse conhecimento na sua vida. Isso é o que a gente entende por formação cidadã. E eu penso que para o aluno do ensino médio, eu começaria por explicar isso para ele.
porque ele precisa antes entender por que eu quero trabalhar a experimentação com ele. Bom, essa era a última pergunta que a gente tinha para essa entrevista. Eu queria te agradecer de novo por comparecer, por compartilhar o seu conhecimento, tanto comigo quanto com quem está assistindo, né? Eu que agradeço a oportunidade. Então, ótimo, prazer te ter aqui no nosso quadro da Cientificidade, certo? E quem está assistindo aí, não esqueça de acompanhar as redes sociais do Cientificidade, né? Para ver mais conteúdo como esse, né, se vocês gostaram. E muitíssimo obrigado a todos e tchau.